Boa noite. Vou dar continuidade para o nosso amigo aí que está falando sobre transferência de calor por convecção. Analogia entre Reynolds para o escoamento turbulento sobre superfícies planas. Para derivarmos a relação entre a transferência de calor e o atrito superficial no fluxo sobre uma superfície plana para um número de Planck unitário, lembrando que a tensão desse cisalhamento laminar T é igual a tensão igual a μ vezes du sobre dy. E a taxa do fluxo de calor por área unitária através de qualquer plano perpendicular à direção y é Q duas linhas, que é igual a menos K vezes dt sobre dy. Lembrando que o K ele é uma constante. Combinando as duas equações anteriores, obtemos o seguinte: Q duas linhas é igual a menos T vezes K sobre μ vezes dt sobre du. Uma expansão das equações mostra que, se Cp é igual a K sobre μ, isto é, para PR igual a 1, a mesma equação do fluxo de calor se aplica às camadas laminar e turbulenta. Lembrando que o PR é o Planck, né? Para determinarmos a taxa de transferência de calor a partir de uma placa plana para um fluido com PR igual a 1, fluindo sobre ela em um escoamento turbulento, substituindo K sobre μ por Cp e separando as variáveis da equação anterior, supondo que Q duas linhas e P de tensão são constantes, obtemos que S duas linhas é igual a tensão vezes Cp vezes du igual a menos dt. Camada limite mista. Na realidade, uma camada limite laminar turbulenta entre x igual a 0 e x igual a c, como o arraste local de atrito de uma camada limite é menor que o de uma camada turbulenta para o mesmo número de Reynolds, o arraste médio calculado a partir da equação sem a correção para Cf igual a 1 sobre L, integral de 0 a L, C de f de x dx é igual a 0,072 o limite L sobre V elevado a menos 1/5. Porção laminar da camada limite é muito grande. Somando o arraste de atrito laminar entre x igual a 0 e x igual a c, ao arraste turbulento entre x igual a c e x igual a L, por largura unitária, obtemos a seguinte equação: Cf é igual a 0,072 Reynolds de L elevado a menos 1/5 de L menos 0,072 Reynolds de xc elevado a menos 1/5 vezes xc mais 1,33 Reynolds de xc elevado a menos 1/2 vezes xc sobre L. Para um número de Reynolds críticos de 5 vezes 10 à quinta, a equação fornece Cf é igual a 0,072 vezes Reynolds de L elevado a menos 1/5 menos 0,0464 vezes xc sobre L. Condições de contornos especiais e escoamento de alta velocidade. Com escoamento de calor constante, a temperatura da superfície não é uniforme.
Porém, uma vez conhecido o coeficiente de transferência de calor, a temperatura suficiente pode ser obtida a partir da equação seguinte: Ts de x é igual a T limite mais Q, duas linhas S, sobre H de x, em qualquer local. Outra condição superficial especial ocorre no escoamento de alta velocidade. A transferência de calor por convecção no escoamento de alta velocidade é importante para aviões e mísseis, quando a velocidade se aproxima ou excede a velocidade do som. Para um gás perfeito, a velocidade do som pode ser obtida a partir da seguinte equação: A é igual a raiz quadrada de viscosidade de RU sobre T sobre μ. Quando a velocidade de escoamento de um gás sobre uma superfície aquecida ou refrigerada for da ordem da velocidade do som ou maior, o campo de escoamento não pode mais ser descrito somente em termos do número de Murphy, m igual a U limite sobre A limite, deve ser considerada. A influência da transferência de calor da superfície sobre a distribuição de temperatura é ilustrada na figura abaixo. Observe que o escoamento de alta velocidade, o calor pode ser transferido para a superfície, mesmo quando a temperatura superficial estiver acima da temperatura de escoamento. Bom, vimos que a transferência de calor por convecção está intimamente relacionada à mecânica do escoamento de fluido, particularmente o escoamento na vizinhança da superfície de transferência. Também observamos que a natureza da transferência de calor, bem como os fenômenos de escoamento, depende muito do fato de o fluido que está distante da superfície apresenta um escoamento laminar ou turbulento. Muito obrigado, deixe seu like.